política, exatamente para percebermos outra vez como é que o tema destas aulas se insere no grande quadro de uma disciplina que nós chamamos de Espaciologia do Sagrado, servem para mostrar como uma espiritualidade particular de uma ordem, já cá tivemos o professor Picolino Jorge a falar sobre os cistercienses, sobre os franciscanos, encarna depois de uma determinada forma e é vivida e usada dentro de uma liturgia. Professor? Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos e os meus agradecimentos, até porque isto é muito mais valor. É aqui um amor entre dois desconhecidos. Nem eu conhecia o Dr. Pedro Marques de Abreu, aliás, Marques de Abreu para mim é um pecado, porque é, como sabem, um grande colecionador e publicou vários livrinhos sobre a arte no Porto. E tanto desconhecia, foi tudo através de mails, e eu não gosto de trabalhar muito à base de mails, mas enfim. Quando me convidaram para dar umas aulas, uma palestra, falar sobre a Igreja dos Jesuítas, eu não posso dizer que não. Porquê? Porque toda a minha vida, é que eu não sou jesuíta, não sou jesuíta, mas toda a minha vida se identificou totalmente com eles. Portanto, daí que sempre que alguém me convida para falar dos jesuítas, eu tenho a obrigação, digamos, moral de estar presente. Portanto, sou um natural da Guarda, portanto, São Galo, uma terra perdida, na Rádio de Espanha, e depois fiz uma carreira um bocado. E quando tinha 35 anos, portanto, sempre tive um amor à arte e queria dar uma base científica aos conhecimentos artísticos que tinha. Portanto, eu tinha muito conhecimento, tinha visitado muito, tanto que quando eu entrei, fui à faculdade, há aquela prova de ingresso, portanto, o banco de ingresso, e o professor catedrático que me examinou disse: mas como é? O senhor está a entrar na faculdade, sabe que estou mais museus que eu, quer dizer, dada a minha facilidade de estar aqui e lá, portanto, mas tinha que dar uma base científica. Foi então quando decidi, vou à faculdade, terei o curso de História com a variante de História da Arte. Na altura ainda não havia História da Arte. Isso já foi já nos anos 60 e tantos. Depois, então, no seu quarto ano, disseram: olha, que era bom que procurasse tirar boas notas, porque tem que haver um concurso para ficar aqui professor. E então comecei a apurar, e já agora contou uma anedota. Há um professor que foi o Flávio Gonçalves. Flávio Gonçalves é uma autoridade em arte, sobretudo em iconografia. Era meu professor e tinha a cadeira dele de arte portuguesa. E eu precisava de um 18, naquela altura. Como é que eu vou dizer ao professor, eu preciso de um 18, um pontinho, para ter a média final de 16. Mas não vou dizer nada. Eu vou-me apresentar à prova e assim foi. E depois bem, ele costumava comentar os resultados. Sim, há aqui dois 18. Um era o Fiel. Fiel, se tiverem atentos, é um jornalista do Jornal de Notícias. O Fiel, que escreve muitíssimo bem. E depois há um Forte que disse mais do que os próprios livros. Quer dizer, e a partir daí, quer dizer, foi a minha vida. Não percebi o que disse. Que sabe mais que os próprios livros. Aliás, sempre. Tudo que eu vinha na minha vida foi investir em biblioteca. Tenho uma enorme biblioteca, já fiz uma biblioteca que nunca mais acaba. Os livros nunca mais acabam. E fiz então a licenciatura lá, depois fiquei professor assistente, professor já tive a primeira prova, antigamente não havia prova de mestrado, prova da variação científica e capacidade pedagógica, e aí estudei o primeiro colégio de São Lourenço, Colégio do Porto. Depois então comecei a carreira académica e para o doutoramento, e no doutoramento a tese foi sobre a arquitetura dos grandes colégios de Portugal. Então estudei Bragança, Coimbra, o Porto estava estudado, depois aqui em Lisboa, o Hospital São José e Évora. E a partir daí, toda a minha vida foi falar e escrever sobre os jesuítas. E depois então nasceu já nos últimos anos, depois ainda fiz, portanto, professor auxiliar, associado, agregado, e quando queria fazer o catedrático, já me chegou a idade da forma, porque já entrei muito tarde, aos 35 anos, já não tenho interesse nenhum. Portanto, fiz toda a carreira e na agregação, já não falei dos jesuítas, e aí apresentei o meu segundo amor, que é a iconografia da Santíssima Trindade. Portanto, e a partir daí, portanto, todos os meus trabalhos têm girado sempre à volta dos jesuítas, da arquitetura, digamos, da arte dos jesuítas, devoções, espiritualidade, e depois então a iconografia total, profana, sagrada, porque o que interessa é só aplicar o método para nós e está tudo feito. Ora bem, a partir daí, portanto, esta é a razão de eu estar aqui, senão também não aceitava, evidentemente. E, portanto,
sempre que alguém me pede para eu desenvolver um tema de jesuítas, faço com todo o gosto. E muito mais quando se trata de fazer uma síntese que eu hoje vou tentar fazer aqui. Depois de ter estudado em todos estes colégios, desde Bragança até, digamos, a Portimão, acho que tenho base suficiente para poder apresentar uma síntese do que é, como é que os jesuítas concebiam e executaram exatamente a arquitetura. Ora bem, o esquema, tanto nesta nossa palestra, que não quer ser uma aula, primeiro vou dar bases teóricas, porque há sempre, se eu me limitasse aos diapositivos, podia ficar um bocadinho no ar, portanto eu vou, depois quem quiser tomar apontamentos, podia ter trazido algumas paradas de alguns livros, mas fica para outra vez. Portanto, já tudo isto está escrito em livros. E primeiro uma base teórica e depois então confirmamos essa teoria através das, digamos, das imagens. Portanto, é repetido duas vezes, uma vez sem imagens e outra vez com imagens. E vamos então começar logo por assentar. E, ao começar, os jesuítas, temos que falar de alguém que é o fundador, Santo Inácio de Loyola. Portanto, não vou falar aqui de Santo Inácio de Loyola, a gente conhece, Pamplona, de uma família nobre, cai, digamos, ferido, portanto, em Pamplona, e recolhe-se exatamente num hospital. E é exatamente neste momento onde se dá, digamos, a cambalhota. Portanto, aí vem a vocação dele. E sabe como é que foi a vocação de Santo Inácio? Através de dois livros. Portanto, eu estava num hospital, livros de literatura cavalheiresca e o livro dos santos. Portanto, o livro dos santos, como sabe, há um que tem o primado de todos eles, porque tem a vida de todos os santos. Com base teórica, histórica, ou base exatamente fictícia, que é a Lenda Áurea. A Lenda Áurea, de Jacopo da Varazze, portanto, é aquele livro, se um dia quiserem fazer qualquer estudo sobre a vida dos santos, recorram exatamente ao... Eu digo Varazze porque ele é chamado Voragine, ele é um dominicano da zona de Gênova, portanto é Varazze. Varazze é uma, como sabem, há um hábito na Itália, chamar as pessoas por nome e depois da terra onde são Leonardo da Vinci, portanto a terra onde são naturais. Portanto, Jacopo da Varazze escreveu este livro que é a Lenda Áurea. E nessa lenda, e foi aí que se entreteve o Santo Inácio de Loyola. Depois sentiu exatamente a vocação, ordenou-se sacerdote, sentiu uma atração inicial pela ordem beneditina. E sobretudo foi no mosteiro de Montserrat, onde ele teve exatamente o primeiro chamamento. E aí, praticamente, dentro daquela escuridão, daquele monte que conhecem muito bem, algum conhece Montserrat, aquelas montanhas perto. E aí foi quando ele escreveu já o livro, digamos, o primeiro livro que ele tem. E depois fundou exatamente a congregação, a ordem, que ele não é congregação, é uma ordem. E juntamente com o Nove, como sabe, depois vai, junta-se a Francisco Xavier, vai para a Universidade de Paris, e a partir daí começa então a fundação da Ordem da Companhia de Jesus. Esta ordem não basta ter um fundador, tinha que ter alguém que desse o selo, digamos, a marca, digamos, eclesiástica. E esse então foi exatamente o Papa Paulo IV, que deu exatamente através de uma bula, Regimini Militantis Ecclesiae, e reparem, quem aqui dois sacerdotes, portanto, da idade de 13. Ora bem, portanto, está lá o cariz, digamos, do militar. Ele era militar, portanto, Militantes Ecclesiae. E o nome que ele deu exatamente ao grupo, Companhia de Jesus. Portanto, não era uma ordem dos dominicanos, dos franciscanos, uma ordem dominicana, não. É um exército onde há um general, e o general exatamente é este, portanto, Inácio de Loyola. E a partir daí, portanto, começa também, era necessário funda-se a ordem da companhia, e o que é curioso, é espantoso, em tão pouco tempo, ela desenvolve-se de tal forma, que vamos ver uma imagem depois de 1732, portanto estamos em 1540, 1732, praticamente tinha expandido já em todo o mundo, e basta ver só onde ela se estendeu aqui em Portugal, a quantidade de casas e colégios que a companhia conseguiu exatamente edificar. E a partir daí, portanto, Inácio era um homem que conseguia, digamos, orientar, dirigir e governar esta companhia, portanto, que ele tinha fundado com um exército militante da Igreja. E, portanto, dentro deste, há muitas coisas, mas a nossa que nos interessa hoje é ver exatamente
como é que a Companhia de Jesus concebeu, tanto a construção, a arquitetura. E aqui, quando se fala dos jesuítas, portanto, há um perigo, e desde já, e o perigo logo foi este, quer dizer, a arquitetura das igrejas. Ora bem, os jesuítas não construíram igrejas. Os jesuítas construíram igrejas inseridas em estruturas arquitetónicas. Os jesuítas construíram, tinham interesse para a Companhia levar à frente a sua missão, exatamente casas, que são as casas professas, noviciados e, sobretudo, construíram colégios. Portanto, dentro das estruturas arquitetónicas construídas pelos jesuítas, portanto, os colégios é a célula arquitetónica mais importante. E depois há, e por isso, hoje aqui o caso de Lisboa é paradigmático, porque podemos ver e distinguir uma casa, São Roque, que era uma casa professa, só com sacerdotes dedicados ao ministério da pregação e da confissão, e tínhamos o colégio de Santo Antão, exatamente, onde tinham, são dois exemplares da atividade arquitetónica da Companhia. A Companhia tem os objetivos claros. Inácio, por exemplo, não foi um santo como Santo Agostinho ou São Jerónimo, mas quer dizer, o que ele fez foi exatamente tudo o que ele fazia, tinha tudo muito claro. E, portanto, ele disse: eu vou fundar uma ordem, repara, estamos em 540, havia já praticamente todos os ordens dominicanos, franciscanos, jerónimos, agostinhos, tudo já estava a viver na igreja há muitos anos. Portanto, o que é que eu tenho que fazer em diferente na igreja? Então, eu tenho que fundar um grupo, uma companhia, dedicada fundamentalmente à pregação, dedicada à confissão e à educação. Daí que os dois ministérios fundamentais pelos quais Inácio de Loyola fundou a congregação, o primeiro foi exatamente, ele era uma ordem apostólica, não era uma ordem, digamos, cenobítica, não era uma ordem mendicante, era uma ordem exatamente, portanto, onde o apostolado constituía a principal prioridade. E isso vai determinar depois tudo. O comportamento, digamos, da companhia e, sobretudo, também, aquilo que nos interessa hoje aqui revelar, é as construções. E, como disse, construções, sobretudo, divididas em 3 géneros. Casas professas, noviciados e as igrejas inseridas no conjunto das casas professas e dos noviciados. Depois, a Companhia de Jesus tinha quatro pilares fundamentais. Porque, reparem, é certo que a Companhia de Jesus, em 1540, o ano em que ela é fundada por Inácio de Loyola, era devedora de outras ordens, tanto anteriores, nomeadamente, sobretudo, hoje aqui nós vamos ter a ocasião de ver, tanto uma comparação entre a ordem beneditina e depois os jesuítas. Portanto, é devedora aos franciscanos e aos dominicanos, mas, sobretudo, tanto podemos acompanhar e fazer um paralelismo da espiritualidade e, sobretudo, das construções feitas num mosteiro e feitas num colégio jesuíta. O colégio e o mosteiro são duas estruturas arquitetónicas fundamentais que se complementam uma à outra. É claro que o colégio, sendo posterior, tem exatamente, sofre as influências do que foi exatamente o mosteiro. Mas a companhia, como eu disse, tinha uma identificação própria, porque daí vinha dos 4 pilares nos quais assentava toda a vida, digamos, da companhia. Primeiro, finalidade ilimitada da companhia. Segundo, disponibilidade total. Terceiro, estrutura de liberdade. E quarto, unidade sem a necessária uniformidade. E agora vou dar uma explicação de cada um desses 4 pilares. O primeiro, finalidade ilimitada da companhia. Para que até aqui havia ordens que se dedicavam exclusivamente à prática cenobítica, ou seja, ao Opus Dei, de rezar o ofício divino, o Ora et Labora da ordem beneditina. Havia também outras 2 ordens muito fundamentais, que eram as ordens mendicantes, portanto, a ordem dos franciscanos e a ordem dos dominicanos. Os dominicanos, reparem, ainda que hoje, e nós sabemos que a ordem dominicana teve também um peso muito importante na educação, sobretudo das universidades, mas não teve colégios. Portanto, daí que o pormenor da educação esteve praticamente ausente, quer dos franciscanos, quer dos dominicanos.
Portanto, há uma diferença grande, tanto nos objetivos de cada uma das ordens. Portanto, os objetivos de Inácio era fundamentalmente uma ordem apostólica e depois o segundo aspecto da educação. Um segundo aspecto fundamental que queria Inácio que se distinguisse das outras ordens, quer dos dominicanos, quer dos franciscanos, quer dos, digamos, dos beneditinos. A disponibilidade total. Que é isto? Quer dizer, enquanto, por exemplo, um frade franciscano, ou, como sabem, é o nome próprio que perguntaram, enquanto os monges mônacos, tanto se deve aplicarem à ordem beneditina, os fratres, porque eles são uma comunidade de irmãos, onde exatamente, reparem, não há um abade. O abade é exatamente o superior daí a tal rigor, digamos, da aplicação dos nomes. Portanto, o abade é o superior de um mosteiro, o prior, tanto o prior, tanto, é exatamente o superior dos fratres. Daí que qualquer elemento dos fratres ou dos monges, tudo aquilo que faça tem que ser sobre exatamente a autoridade, digamos, do próprio prior. Enquanto que, não há hipótese, digamos, de outras atividades. Os jesuítas tinham por exemplo, os São João de Deus, os irmãos São João de Deus têm como objetivo fundamental tratar só doentes e nada mais. Não peçam aos irmãos São João de Deus que me pregarem, que façam isto, façam aquilo, ou que tenham escola. Os marianistas, excessivamente, cada ordem, por assim dizer, especializava-se numa determinada ação. Os jesuítas, portanto, tinham uma disponibilidade total. E esta disponibilidade, sobretudo, porquê? Faziam os dependentes não só do superior local, como do Papa. É a única ordem, reparem, é a única ordem dentro da Igreja. Portanto, todas as ordens têm, consagrado tem 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Mas a única ordem que tem um voto de obediência ao Papa, era o famoso 4º voto, eram os jesuítas. Mas é que se o Papa dizia, tu vais exatamente para a China, tu vais para a Índia, eu tinha que ir. Portanto, esta disponibilidade, quer dizer, era como num quartel, os soldados estão à espera exatamente de uma ordem no general. Portanto, esta ordem do 4º voto dá-lhes mais liberdade para exatamente o exercício das suas atividades. Imagina que o Papa diz, vai a um mosteiro, digamos, de franciscanos, tu vais para aqui. Não, eu fiz-me franciscano para desenvolver a minha atividade carismática da ordem franciscana, e não exatamente para estar dependente do Papa. Portanto, este pilar é fundamental. Depois também, o último, sobretudo, a unidade dentro da necessária uniformidade. Quer dizer, os jesuítas era uma ordem que, como eu disse, se difundiu, espalhou rapidamente em tão pouco tempo. E como é que o Santo Inácio, qual foi o estratagema que ele descobriu para poder exatamente manter a companhia, porque havia o problema de fugirem. Ele está em Roma, mas começa a abrir missões na China, na Índia, na América. E isto eu perco controlo. Então, ele, como eu disse, não tem grandes obras, não foi um grande escritor, mas era um homem com uma cabeça muito arrumada. Então, ele inaugurou uma forma de governo formidável, que é o que eles chamam, tem fórmula scribendi, portanto, uma forma de escrever, que era exatamente, por isso, eu convido, se alguém quiser fazer tese de doutoramento sobre os jesuítas, é fácil, porque tanto pode fazer uma tese de doutoramento sobre os jesuítas em Portugal, da Índia, porque é sempre igual. Ora bem, havia uma fórmula que vinha de Roma, é claro, era tudo centralizado, isto sim. Portanto, aqui, como o general estava sempre em Roma, mas ele tinha que controlar tudo através de uma fórmula escrevendo, quer dizer, as cartas que vão das províncias, das casas espalhadas por todo o mundo, para Roma, e as cartas que vêm de Roma para as comunidades locais, têm todos o mesmo esquema. Portanto, todas as cartas, pois foi fácil de fazer. Eu estive em Roma há ano e meio, e, portanto, li página por página. Aliás, tem um arquivo espetacularmente organizado. Portanto, havia um tal Lamal, um francês, que portanto, em livros muitíssimo bem, muito bom, muito bom. E como o esquema das cartas era exatamente igual, eu sabia que no primeiro parágrafo estava uma determinada notícia e as notícias da arquitetura, porque eu tinha que fazer um trabalho sobre a arquitetura, estavam sempre no último.
começam por dar a notícia de quantos são, os nomes deles, quais são as atividades apostólicas que pregaram, que retiros, quantos confessaram e depois. E também fizeram obras arquitetónicas. Quer dizer, este esquema é seguido em todas, mas não só nas cartas que se vêm de Roma para Portugal, senão de Portugal para ainda para a China, para o Brasil. E ao meu lado havia um rapaz a fazer uma tese de doutoramento sobre a Índia, portanto, muitas vezes nós trocámos os livros porque eram exatamente isso. Quer dizer, o esquema era sempre igual. Portanto, a forma de escrever foi a forma de que Inácio conseguiu ter para ter um domínio dentro da unidade total da companhia, sem uma uniformidade, que depois cada província tinha exatamente os seus problemas. Portanto, esses são os 4 pilares fundamentais. Depois, daquilo que nós dissemos, das casas, das construções dos jesuítas, a principal célula é o colégio. Quer dizer, eu posso fazer uma tese, há trabalho sobre das residências, até porque são em muito menor número. O caso, por exemplo, o GSU, tu já conhece, a igreja do GSU de Roma é uma residência como São Roque, não é colégio. Porque em Roma havia o colégio romano e havia a igreja do GSU, a comunidade, digamos, residencial, onde os sacerdotes estavam dedicados às 2 missões, a pregar e a confessar. Mas, naturalmente, para, digamos, conhecer a fundo que é a estrutura de uma arquitetura jesuítica, nada melhor que estudar a célula arquitetónica do colégio. Ora bem, o colégio, daí aquilo que eu disse na primeira afirmação, que não é muito correto falar das igrejas jesuíticas. É correto falar das igrejas inseridas numa determinada estrutura, quer numa casa professa, quer exatamente no colégio. Portanto, como estudei o colégio, como julgo que o colégio é, de facto, a célula mais importante, é sobre ela exatamente que eu vou tentar resumir aquilo que é o fundamental. Ora bem, no colégio, o colégio estava estruturado à semelhança do mosteiro. Aliás, vão ver aí um diapositivo, onde temos um diagrama do colégio de St. Gallen, na Suíça, e depois temos exatamente uma planta exatamente de um colégio jesuíta. Portanto, no colégio havia 3 grandes áreas. A área da comunidade, a área das escolas e a igreja. E, curiosamente, a igreja, ocupando a zona mais restrita em termos exatamente de espaço, era a mais importante. Portanto, porque tudo viviam exatamente em função exatamente da igreja. A comunidade, os professores que davam aulas, portanto, tinham também uma parte fundamental na igreja, os alunos que estudavam tinham também a sua parte reservada na igreja, e assim sucessivamente. Portanto, a igreja, sendo a parte mais restrita em espaço, em termos de espaço, é a mais importante. Portanto, estas são exatamente as 3 grandes áreas do colégio. E agora, digamos, resumidamente, o que compunha cada área. A área da comunidade. A área da comunidade estava dividida em 2 pisos. Portanto, no piso superior estavam os cubículos. Vamos ver a diferença entre cubículo e cela. Os monges chamam cela, os jesuítas chamam cubículos. Depois estava também, exatamente, a zona uma capela doméstica. Além da igreja, e aqui temos uma vez mais a influência do mosteiro beneditino, havia uma capela doméstica. Vamos depois ver que se destinava-se à capela. E depois havia também a rouparia, como sabem. Não tinha como hoje, cada um tem a sua roupa no quarto, não. Portanto, havia a rouparia, os seus números, portanto, os nichos de organização são impecáveis. Portanto, a rouparia e depois havia também a enfermaria. Tudo isto no piso superior. A comunidade ocupava também parte da zona de terra, do primeiro piso. E aí estava situado o refeitório, com a cozinha, a despensa e todos os elementos anexos. E aqui, reparem, há já uma grande diferença quando comparamos os espaços de um mosteiro de um colégio. Enquanto no mosteiro, como sabemos, temos o claustro do qual se dá entrada. O claustro dá entrada a 3 espaços do mosteiro. Dá entrada à igreja, dá entrada ao refeitório e à sala do capítulo. Ora, os jesuítas não têm capítulo, não têm sala capitular. Como tal, não existe, e depois vamos ver como é. A sala capitular, que é um exercício, digamos, de espiritualidade, de limpeza espiritual, não tem. Eles
O Inácio resolveu este problema de outra forma. Portanto, na parte inferior tínhamos, portanto, o refeitório e a cozinha. E há também que referir a zona de acolhimento, a portaria. A portaria, havia duas portarias, e é curioso observar que ainda se pode ver aqui no Colégio Santo Antão, a portaria comum, que era um local de acolhimento, e a portaria do carro. E aqui, uma vez mais, a companhia é alta, carro. É devedora das portarias do mosteiro. O mosteiro da Mídia, uma portaria comum, e depois a portaria do carro. Isto, portanto, genericamente em relação à zona habitacional. Depois, as escolas. Hoje nós, as escolas vão dar menos importância. A portaria do carro, para que é que servia? Eu acho que estou a dar uma visão geral, depois voltamos outra vez atrás, para que isto era um método de Santo Inácio. Portanto, repetir para ficar as aulas, é apenas que posso falar das aulas. Ora bem, a área das escolas, evidentemente, era um conjunto de aulas, portanto, as aulas, que estavam distribuídas à volta exatamente de um pátio, não exatamente um claustro. E reparem que a grande diferença é uma coisa, é o claustro, clausura fechada. O pátio é um espaço aberto, céu aberto. E à volta exatamente do pátio é que se construíam exatamente as escolas, juntamente com as escolas, as salas dos mestres. E dentro das escolas havia no centro, portanto, havia no pátio uma fonte que tinha um caráter simbólico. Qualquer fonte tem sempre um símbolo, da água há símbolo, e tinha um caráter funcional que servia para dessadentar, tanto assim como nós vemos água, não havia água que era usada naquela altura, tanto, e portanto, jogavam, andavam, precisavam exatamente de água, há sempre uma fonte. E no centro, digamos, das construções do pátio, erguia-se um espaço fundamental, que era a sala dos actos públicos. A sala dos actos públicos é o salão, portanto, fundamental. Isto, portanto, enquanto ao colégio. Depois, há a zona das aulas. E a igreja. Ora bem, a igreja, e aqui agora nós começamos então mais em pormenor. Porque depois, agora, em cada um desses espaços, quando falarmos das imagens, portanto, eu tenho puxado o relógio, porque tenho um problema. As minhas aulas eram sempre, quando chegava ao meio, levava ao sumário. E depois chegava ao fim dela, já tinha dado metade. E depois, quando vinham as aulas adolescidas, os professores começavam lá a bater à porta. Portanto, bom, a igreja. Hoje ninguém bate à porta. Só precisa. Já é. Ora bem, a igreja. A igreja, então, agora vamos à esplanada, portanto, aquilo que é o evento fundamental. Como eu disse. É uma coisa, interrompam, porque é essa. Não, é bom interromper. Por favor, a sala dos atos públicos fica na zona da área também das escolas. Das escolas é o centro. A zona é mais ou menos retangular. No centro do retângulo, portanto, num quadrão do quadrado, sai a sala dos atos públicos. É claro que, por exemplo, enquanto muitas dessas estruturas hoje nós temos dificuldade em ter espaços ainda vivos, mas temos, por exemplo, a Universidade de Évora, sabe? E então, as aulas da Universidade de Évora, eles íamos a perceber os evidences daquilo que eles têm. Eles estão a dar aulas nos mesmos espaços que deram os jesuítas em 1540 e tal. É espantoso. É de uma riqueza extraordinária. Portanto, só quem quer estudar, não temos. Portanto, o Colégio de Évora é do que eu conheço. O Colégio Romano, de Roma, praticamente está tudo destruído. Mas o de Évora tem as mesmas salas de aulas, a mesma sala de actos públicos, a mesma fonte, as mesmas cátedras. Vamos ver se depois tivermos tempo, mas quando projetarmos as imagens, pelo menos é bom falar mais um pouco sobre as escolas. A igreja. Só uma pergunta, peço desculpa. E mais. A sala de atos públicos, no fundo, acaba por ser um edifício isolado dentro da... Não. É dentro da estrutura. Portanto, há a mesma estrutura. Então, é assinalado, como sabe.
os arquitetos sabem bem, melhor que nós, o que é que fazem? Na parte de uma cobertura, onde tem duas figuras alegóricas, portanto, a puxar a atenção dentro das pessoas, enquanto quando é tudo corrido, o outro tem uma espécie de coroamento para dizer atenção. E depois temos a parte inferior, onde temos a entrada, até com duas figuras, digamos, de convite para a entrada em azulejo. Temos imagens disso depois. Temos imagens disso. Ora bem, a igreja. Onde é que eu vou começar pela igreja? A igreja dos jesuítas é, de facto, o espaço mais inovador e revolucionário. Para, quando se estuda, eu tenho um defeitozinho, estou sempre a olhar para aqui, estou a desprezar assim. Já nas aulas era igual. Portanto, ora bem, a igreja é, de facto, mas com propriedade, dentro das estruturas arquitetônicas dos jesuítas, é o aspecto, mas foi o Santo Inácio que o quis e toda a companhia. Portanto, deram muita importância à construção. Como é que devia ser a igreja? Isto, como eu disse, tudo depende daquilo que antes dissemos. Sendo uma ordem apostólica, onde é que se exerce o serviço apostólico? Na igreja. Não é nas escolas, portanto é necessário educar a juventude para o futuro, não é exatamente a capela doméstica. Portanto, a igreja é o polo fundamental onde a Companhia de Jesus ia dizer ao mundo e à igreja, sobretudo, aquilo que ela queria e a razão pela qual tinha sido fundada. Ora bem, nesta igreja, a igreja, o primeiro que fizeram foi exatamente construir um espaço que pudesse, digamos, dar resposta ao carisma de ordem apostólica. Por isso, começaram por fazer uma coisa. Como sabem, o precedente da arquitetura, digamos, do século XVI, portanto, estamos no século XVI, já na Itália, já quase no finais da arquitetura maneirista do Alberti, do Brunelleschi, do Giorgio Martini, e tínhamos começado já no período maneirista do Giacomo della Porta e ora bem, a arquitetura na Itália praticamente estava em grande desenvolvimento. E foi então quando Inácio aproveita esta corrente para instituir, digamos, uma nova linguagem arquitetónica. O que é que ele faz? Fora com as colinas. As colunas centrais, que na época medieval dividiram o espaço da igreja em 3 naves. Havia a nave central e a nave atrás, fora com a parede. Porquê? Porque as colunas eram um estorvo. Enquanto é um elemento, primeiro, a coluna, sabemos que na arquitetura é um elemento bonito. A coluna, por natureza, é o elemento mais belo de tudo aquilo que se criou na arquitetura, na minha opinião. O elemento de base e o capitel, como diria o outro. Mas depois, tinha exatamente um valor funcional, que era um caráter tectónico. Para a coisa não ir abaixo, temos que ter os arcos, tem que haver uma coluna. Mas Santo Inácio não. Vamos acabar com as colunas de Santo Inácio. Como é que vamos fazer agora? E agora? Não. Nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos de um espaço, de uma sala, o que fazem os arquitetos, uma sala onde cabe o maior número de pessoas. Porquê? Porque eu quero é muita gente, eu não quero que haja uma igreja muito bonita como muitos arcos das colunas. O que eu quero é um espaço onde eu possa meter o maior número de pessoas para que eles venham ao sermão. E depois do sermão se vão a confessar e então o arrependimento. Estão a ver? Quer dizer, alterou-se por completo. Alterou-se por completo, digamos, a forma de conceber um espaço de igreja. E já não era tanto a Venustas, como diria o Alberti, mas era mais a Utilitas. Daí que, para uma igreja jesuíta, este é o aspecto mais inovador. Atendia-se mais. Os critérios fundamentais eram a Utilitas, a Commoditas, se possível a Venustas, mas também a Firmitas, porque depois, não havendo hipótese, digamos, o edifício vinha abaixo. Portanto, isto enquanto exatamente a igreja. Por isso, os critérios, mas essa era a ideia geral. Os critérios que os jesuítas, além de terem uma teoria, tinham que ter critérios práticos para exatamente dar aos arquitetos. Portanto, estamos já numa fuga de grandes construções. Para, havia os arquitetos em Portugal, havia os arquitetos na Espanha, na China, na Índia, na América. Portanto, quais eram os critérios? Portanto, uma companhia aqui de Lisboa, o superior de Lisboa, encomendava uma igreja a um arquiteto, Baltasar Álvares. Portanto, e o Baltasar, o que é que fazia? O que é que eu faço?
Então, para ser temporal as colunas, o que é que eu agora vou fazer? Portanto, tinha que haver critérios. Ora bem, os critérios fundamentais eram estes. Logo na primeira congregação geral, ora bem, a congregação geral que é aquilo que as outras ordens têm o capítulo geral. Portanto, eles chamam congregação. Portanto, é curioso que o Inácio quis, a tudo que se fazia nas outras ordens, quis dar uma nomenclatura nova, às vezes fazendo o mesmo, mas a nomenclatura nova, a congregação. Portanto, unir a congregação geral, como sabem, participavam os membros da Curia de Roma e depois havia representantes de todas as províncias. Todas as províncias do mundo tinham um local e assento nessas congregações. Ora bem, a primeira congregação geral foi celebrada em 1558, quer dizer, 18 anos depois da fundação da companhia. E aqui, nesta congregação, é que se definem os critérios para o futuro e para sempre daquilo que era 1548. Definem-se os critérios que se deveriam observar em toda e qualquer construção jurídica. Primeiro, os edifícios construídos da companhia deviam ser úteis para o exercício dos ministérios, aptos para a habitação, higiênicos, sólidos, fiéis à pobreza religiosa, não seriam sumptuosos nem de estilo requintado. Portanto, no fundo, o que nos dava esta congregação, os critérios resumiam-se às testas, já do Alberto, da Firmitas, Sólidas e a Venustas. Este mesmo critério. É muito complicado voltar a repetir o... Eu vou repetir. Ora bem, sejam úteis para o exercício dos ministérios, aptos para a habitação, evidentemente, que era a área da comunidade, higiênicos. Reparem, o higiene tem muita importância porque uma igreja onde havia na altura milhares e milhares de pessoas no sermão, obedecia logo e obrigava o arquiteto a dar um pé de altura muito elevado. O sermão não é de uma hora, é de um quarto de hora de meio-dia. Portanto, os sermões vêm naquela altura, eram 2, 3 horas. E depois ainda ficavam ali nas confissões. Portanto, se supunha que o espaço tinha que ter uma elevação suficiente, de forma a tornar, digamos, poder circular exatamente o próprio ar. Portanto, higiênicos, sólidos e fiéis à pobreza religiosa. Não serem sumptuosos. Sobretudo, este critério da pobreza esteve muito presente nos começos, por exemplo, da província portuguesa. Portanto, reparem que há uma diferença. Enquanto, por exemplo, o Colégio de São Lourenço do Porto é um colégio, digamos, modesto, pobre, portanto, sendo esses critérios, já há outros colégios, o caso aqui do Santo Antão, até porque muitas vezes tudo dependia, digamos, da proteção, digamos, de dinheiro que tivesse exatamente do benfeitor. Portanto, havia também, mas havia necessidade exatamente de respeitar sempre esses critérios de certa austeridade. Ora bem, há uma segunda congregação geral, em 1565. Esta segunda congregação geral trouxe também uma novidade. E é que, e voltando sempre por isso, as minhas ideias para que sejam um bocadinho concatenadas. Portanto, depende exatamente daquele princípio que eu disse. Inácio formou um exército. Ele era general. E por isso não abdicava de nada. Que tudo o que acontecia na companhia, em qualquer casa, em qualquer província, tinha esse conhecimento em Roma. E como? Como é que eu posso ter conhecimento? Imagina vocês. Como é que vocês julgavam? Como é que você é o general que está lá em Roma, a dirigir a companhia, e manda fazer, há aqui um superior aqui de Lisboa, que quer fazer uma igreja. Como é que o senhor controla? Tinha que definir critérios. Sim, como é que de Roma se controlava, mas é controlar mesmo, rigorosa, cientificamente. Não é? Como é que se podia controlar desde Roma a construção de tudo o que se fazia em todo o mapa, digamos, da companhia?
Isto, repare, vem logo na segunda congregação geral. Ora bem, é o tal sistema que, quando fala dos jesuítas, tem-se. Acho que passei uma vez para estudá-los e tenho a obrigação de saber mais alguma coisa. Mas fala-se de uma forma muito redutora, é só Marquês de Pombal, o processo que se usa nas aulas. Não. Isto é uma coisa inovadora 100%. Só cabe na cabeça de Inácio. Sim. Para haver um controlo e a tal unidade, sem uniformidade, era necessário, porque reparem, eu estou aqui em Lisboa e vou à igreja de São Roque e sem me dizerem que aquilo é de jesuítas, eu sei que é São Roque. Mas eu estive agora em Antuérpia, no Colégio de São Carlos Borromeu, eu sei que aquela igreja é jesuíta. Eu vou a Sevilha e sei que aquela igreja é jesuíta. Quer dizer, todas as igrejas dos jesuítas, quem tiver um mínimo de conhecimento, sabe que são dos jesuítas sem perguntar. Porquê? Porque elas têm que obedecer exatamente a critérios fixos, criando-se então a tal unidade. Então, voltamos aqui à segunda congregação. Na segunda congregação de 1565, para, digamos, criar a tal unidade, Inácio, primeiro, inteligente como era, ele não era, ele era um general, ele era um homem místico, mas não era arquiteto. O que é que ele fez? Rodeou-se de arquitetos. A companhia tinha arquitetos. Estamos na Itália. Giovanni Tristano era um grande arquiteto. Da categoria de qualquer um dos grandes arquitetos de Giacomo della Porta, que existe na altura. Portanto, ele rodeia-se de arquitetos que o orientam na forma como se devem construir as estruturas arquitetônicas espalhadas por todo o mundo. Portanto, primeiro cria o grupo de arquitetos e depois, então, dá esta norma. Ninguém, meus amigos, na companhia, nenhum superior, provincial, nem reitor local, pode construir um edifício e uma igreja em particular sem que a planta, tanto, seja enviada a Roma. Quer dizer, não era o reitor de Lisboa que tinha necessidade de uma igreja e encomendava, e o Baltazar faz aqui uma igreja, não. Antes disso, encomendava, mas depois da planta construída, iam 2 exemplares para Roma. Desses 2 exemplares, um ficava na Cúria, é as tais plantas que se podem ainda hoje, digamos, estudar. E depois, uma segunda é que voltava ao país de origem. Portanto, todo o projeto era completo. Repare, se isto se fizesse hoje, quantos problemas se não acabavam? Portanto, 2 exemplares das plantas. Isto então quer dizer que os jesuítas têm todas as plantas. Exato. É pena que nós têm eles. E agora para que façam as plantas dos jesuítas que deviam estar no arquivo dos jesuítas, como também o Guerra lá, como em toda a parte, foi um habilidoso que nos tempos de Mussolini as comprou, um francês, comprou todas as plantas, o acervo das plantas e levou-as para Paris. Portanto, quem quiser ver, como eu tive que ver, em vez de estar em Roma descansado, a ver a documentação, digamos, que eles têm no seu arquivo, podia ter visto que não, tive que deslocar na Paris, porque é ali que estão exatamente as plantas. Mas, portanto, isto que me interessa é exatamente assentar este princípio. Toda a planta tinha que ser mandada em duplicado a Roma, onde uma cópia ficava em Roma e uma segunda voltava à procedência dele. Mas, eram tão rigorosos como isto. Portanto, havia uma planta que ficava em Roma. Mas, por exemplo, havia uma alteração na Capela Mori. E essa alteração não se podia exatamente... já foi aprovada a planta geral. Não. Todas as correções tinham que ser submetidas ao veredicto dos arquitetos de Roma. E só depois, então, é que novamente se continuava a construção. De tal forma que ainda hoje, nessas plantas de Paris, podemos ver uma planta, os arquitetos sabem muito bem, e depois então, há um elemento colado por cima, onde as linhas depois coincidem. Um elemento colado que supõe exatamente a tal emenda que fizeram em Roma, mandaram a planta em Roma, portanto, corrigiram, e essa correção está ainda hoje presente exatamente. Por isso nós podemos acompanhar o processo evolutivo, desde a criação do arquiteto até depois a correção do arquiteto, digamos, romano. Portanto, este é um segundo ponto importante, mas, apesar de haver muita dificuldade, como eu disse,
é fácil falar digamos, de um grupo pequeno, mas um grupo que rapidamente se expande por todo o mundo. Como é que haver criar a tal unidade unidade? Então, há um provincial de Espanha que diz: porquê é que não mandam em Roma? Porque tudo era controlado por Roma. Porquê é que vocês em Roma não mandam alguns exemplares para nós termos umas orientações? Então, no tempo de um tal geral Everardo Mercuriano, envia-se Everardo Mercuriano, envia-se a partir de Roma para todas as províncias, tanto para o provincial, um conjunto de 5 plantas tipo. Eram 5 plantas de igreja, quer dizer, uma planta retangular, outra circular, outra centralizada, outras com colunas, outras sem colunas, quer dizer, para dar a hipótese, nas diversas situações, os arquitetos poderem escolherem e não ficarem, digamos, fixos num único esquema. Portanto, este foi o esquema. Depois entramos já em 1735, com o geral Cláudio Aquaviva, outro geral muito importante. Ele desistiu do projeto das 5 plantas e deu liberdade para que os arquitetos pudessem construir, digamos, as igrejas, mas há uma coisa que eles nunca podiam descuidar, é que tinham que manter-se fiéis aos princípios, aos critérios da primeira congregação de 1548. Quer dizer, atos úteis, sólidos, higiênicos, exatamente conforme o carimbo da companhia. Portanto, havia liberdade, dentro da liberdade, a uniformidade, sobretudo, digamos, dos critérios. Eu posso só perguntar uma coisa, porque a correção de datas. Disse que Pinheiros foi fundada em 1540 e pareceu-me ouvir que a primeira congregação nacional foi 18 anos depois. Sim. Afinal é 48 ou 58, e agora falou em 48. Ora bem, 48 não é? a partir de 1540, da fundação. Eu estava a dizer que tivesse feito mal a conta. Mas as datas são 1540 e nasce o Fundé. Em 1558. 58, não dúvida. Não. Já ouvi falar em 18 Não, 58. 58 É a primeira congregação. 1565, a segunda. A segunda. Eu fiquei com essa dúvida, como tinha falado em 18. Bom, portanto, estavam já apresentados os critérios. A partir daqui começa então o arquiteto iniciava a construção de uma igreja. Portanto, o primeiro problema foi eliminar tantas colunas e criar então um espaço apto para o Ministério da Companhia de Jesus. E na organização deste espaço, portanto, agora vamos começar de forma, digamos, descendente da Capela Mor à parte fundeira, portanto, a Capela Mor. A Capela Mor foi talvez, eu sei quase uma redundância, porque estou sempre a dizer novidade. Eu estava a escrever, quando escrevi um artigo sobre isto, ia dizer novidade, eu estava farto de a palavra novidade. Foi tudo uma novidade. Porque o paradigma, e como eu disse, o antecedente era um mosteiro, digamos, do beneditino. Ora bem, as cabeceiras, portanto, a Capela Mor de um mosteiro, nada tem a ver com a Capela Mor de uma igreja jesuítica. Portanto, primeiro, a Capela Mor tem que ser estreita em comprimento. Enquanto, não sei se tem, agora tem certeza, tem noção, as Capelas Mor dos beneditinos. Porquê? Porque nas Capelas Mor dos beneditinos está o coro. Ora bem, coro onde, às vezes, havia 100, 200, 300, 500 monges, como havia em Monte Cassino. Quer dizer, já não era só a Capela Mor, toda a nave central era uma espécie de coro permanente. Portanto, tudo isso se alterou. Porquê? Porque a grande outra revolução de Inácio, os religiosos, cenobitas, ordens mendicantes, tinham, claro, nós estamos a centrar-nos aqui na época do século XVI, XVII, XVIII, tinham a obrigação de rezar o ofício divino em coro. Portanto, a obrigação do ofício divino foi sempre, e é hora. Depois há aqueles problemas, se era complicado, mas agora não vamos estar por aí. Mas enquanto o monge beneditino tinha a obrigação